Salve galera, vocês já ouviram falar do grifo? Bom, grifo é um animal mitológico, arquetípico. Se vocês forem fazer uma pesquisa no Google rápido assim, vocês podem achar diversas descrições, porque esse híbrido, né, já aparece em diversas histórias também, filmes da Disney, jogos e assim por diante. Então é um animal que está no inconsciente coletivo, falando de uma forma que vocês podem encontrar, né, no teatro. Então, bom, o que tem de verdade ou não? É mitológico, não é mitológico? Como que a gente pode entender isso para ser um conteúdo bem original aqui, mais voltado para a nossa escola? Quem quiser acessar aí o site cristolucifer.com.br e estudar melhor sobre todos esses temas, entender melhor também. Então, por que isso se encontra no consciente coletivo? Hoje em dia não tem mais aí no teatro, né? Você fala dessas coisas, é tirado como mitos, né? Apenas mitos. Mas por que isso? O que tem de verdade? Bom, a gente sabe que quando o ser humano transborda o reino humano, conectando ali com o reino dévico, entendendo todo esse processo que explicamos amplamente na nossa escola, basta você estudar sobre os 7/12 momentos eternos, você entende que tudo é cognição. Então, se todos os humanos, por exemplo, entendessem esse processo e não posicionasse ali o que é necessário para que haja existência, a existência hipoteticamente se desfaria. Por quê? Porque cada um ficaria naquele seu sonho ilusório. Logo, não haveria uma realidade. Ou seja, o que seria esse sonho ilusório? As infinitas possibilidades de se imaginar o mundo, certo? Então, o que acontece? Sendo esse mundo de infinitas possibilidades, os primeiros transbordados, sabendo disso, eles começam a organizar um reino verdadeiro no espaço-tempo, ou seja, tapando essas infinitas possibilidades abstratas. Então você tem um reino lógico. Assim explicamos, por exemplo, nessa linha temporal, o povo da Torá. Para eles, tudo esse negócio de juntar, né, fazer mutação genética, todas essas coisas, é pecado. Por quê? Para que não faça. E por que não pode fazer? Porque começa a desfazer a realidade, entendeu? Tudo é possível, então o que é possível, entende? Aí começa uma doideira. Então por isso que muitas pessoas hoje em dia, só de pensar em fazer uma mutação genética, elas já pensam ser pecado, mesmo sem informação. Então, sendo assim, a gente tem que organizar esse mundo de um padrão lógico, para que essas coisas comecem a ficar mais ali no inconsciente, e não mais como realidade. Então aguarde aí que eu vou fazer o parte 2 para concluir esse raciocínio. Salve galera, aqui eu estou concluindo um raciocínio sobre o grifo, então é bom que vocês vejam o vídeo anterior. Então o grifo é um animal mitológico, acrescentando mais alguns dados teatrais importantes. Se for olhar de uma maneira arquetípica, vocês podem ver que ele coloca uma união coerente, por assim dizer, e bem inteligente, tá? Um projeto inteligente, por assim dizer. Vocês vão entender melhor na hora que eu concluir o raciocínio do que é real, o que não é nisso tudo. Então vocês veem que é a fusão da águia e o leão. Arquetipicamente falando, vocês podem ver que o leão é o rei terreno ali, né? O rei da terra, né? Ele que é o melhor ali para conseguir território, etc e tal. Então ele é o rei da terra. Enquanto a águia, você pode ver ela como a rainha do céu, entendeu? Então são dois animais arquetípicos bem relevantes, tá? Tanto que a galera gosta de usar a imagem e tal, por causa daquele lance do arquétipo, né? Então, entendendo o que eu falei anteriormente, que tudo é cognição e tal, então você tem que manter uma realidade existindo. Esse é o papel, o trabalho dos indivíduos, dos seres transbordados do reino humano, ou seja, os dévicos, manter uma realidade existindo, para que todos tenham que viver, mesmo por os reinos considerados pagãos, né? Que é o que vocês vão entender. Então, organizado um reino linear, que a gente, com conhecimento, entendendo toda a realidade, você fecha ali da melhor maneira possível as possibilidades de se desfazer um reino linear, de um dia, 2 dias, 3 dias, um reino linear. Então, como faz isso? Criando um livro de regras, ou criando regras, seja de qual forma for. Assim você entende a Torá, por exemplo. Só que ao redor você terão esses povos que as pessoas conhecem hoje em dia como os pagãos, né? Que na verdade é portadores desse conhecimento luciferiano. Então, com esse conhecimento luciferiano,
quântico, a gente sabe que a matéria é simplesmente movimento da luz, tudo códigos. Então você começa a entender como que esses animais, essas coisas que estão apenas no inconsciente coletivo, é possíveis de plasmar no tempo. Então as formas que isso plasmarão são diversas. Vocês podem ver, por exemplo, se for estudar Zacarias-City, essas coisas pegando lá as tábuas de argilas perdidas lá, uniformes, tem a história de Enlil e Enki, ali que tiveram diversas mutações genéticas, algumas deram certo, outras deram errado, umas duravam mais, outras duravam menos, então vocês vão ver isso aí. Por quê? Porque é simplesmente isso, com o conhecimento do tecido magnético, você pode fazer alterações. Então, começamos a brincar de Deus, entende? Simbolicamente mesmo. Porque você precisa ter esse conhecimento, né, do íntimo para poder fazer isso. Então, sendo assim, você tem que barrar esse conhecimento para que haja esses dois mundos. Espero que tenha ficado claro o conhecimento. Acesse nosso site para entender melhor. Luz para nós. Salve galera, resolvi fazer parte 3 aí do assunto grifo. É necessário que vocês vejam o anterior para pegar o raciocínio aqui. Então, sintetizando e concluindo o que eu falei nos dois para trás, não ligue pro barulho aí que eu tô no sítio e para além disso eu estou no meio dos animais aqui. Então é o seguinte, grifo é esse animal mitológico, né, que a maioria das pessoas conhecem, né, acredito eu, porque tem diversos contos, uma pesquisa rápida no Google aí vocês acham, tem filmes da Disney e etc. Então a galera conhece, mas o que acontece? Para resumir, sintetizar o que eu já falei para trás, virou mitologia tudo aquilo que não existe mais, entre aspas. Mas o que existe ou não é definido diante de quê? Da observação coletiva do ambiente. E o que define visão de mundo é a lógica que foi posicionada, né, estruturada. Porque tudo é infinitas possibilidades, certo? Então o que acontece? Os seres transbordados, os primeiros que transbordam entendendo a realidade, percebe que você tem que posicionar lógicas para que haja um momento na existência que podemos chamar real. Então, sendo assim, conhecendo isso, organizamos ali lógicas específicas, padronizadas, e temos nesse contexto nosso linear, temos o povo aí da Torá, para não entrar muito em detalhes. Então, tudo que colocamos ali como certo e errado é levado à risca. E tudo que colocamos lá como certo e errado é colocado diante do entendimento geral da realidade. Ou seja, por exemplo, comer carne de porco, por que não é bom? Porque é um animal que tem as emoções muito latentes. Então quem consome muito isso e não sabe lidar com emoções vai ser complicado, porque pode surtar. Então é difícil manter um reino estabilizado com pessoas que surtam, né? Com pessoas que não dominam suas emoções. É difícil. Tem que ser posicionado as emoções. Então esse é só um exemplo. Outro exemplo de leis, não cobiçar a mulher do próximo. Por quê? Porque não precisa nem explicar, qualquer um sabe que esse tipo de comportamento destrói um reino. Então para que haja existência tem que ser organizado isso. Então beleza, tudo que sai fora dessa organização lógica desaparece do coletivo, entendeu? Por quê? Porque não está na criação de todos. Então esse mundo hoje aí não tem mais esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós mesmos, através do quântico, né, dessa organização, de arrumar isso aí, proibimos esse tipo de crença. Então tudo que fugir dessas regras que padronizamos vai ser entendido por esse povo terreno binário como coisas do inferno, entendeu? Coisas erradas, é pecado. E não deixa de ser verdade. Por quê? Porque são coisas que desestruturam um ambiente mais cedo ou mais tarde. Entende? Mas leis também não tem como ser cumprida, porque não somos robô. Então por isso que tem a lei e depois tem o perdão. Primeiro Testamento, Segundo Testamento, e assim vai. Então quem está chegando agora é bom estudar nosso conteúdo em cristolucer.com.br. Senão vai achar que eu tô falando coisa com coisa, não vai conseguir relacionar as coisas. Mas tudo tem total ligação, tá? Então grifo é isso, esse animal mitológico, luz pra nós. Salve galera aqui do TikTok. Primeiramente eu quero agradecer a cada um que segue esse canal, que colabora, que compartilha, etc. E também dizer que eu faço isso por ser uma missão importante. Se você não tá à parte, não compreende, entre aí nos links compartilhados aqui desse canal para você ter acesso ao nosso portal, ao meu canal também, porque é algo bem além de simplesmente fazer vídeo pro TikTok. Até porque eu nem curto esse tipo de coisa, não curto muito TikTok nem nada. Foi até me pedido para fazer vídeos aqui também, porque não é muito a minha praia. Então, tá, tem muitos assuntos que a gente aborda que para entender na sua complexidade e profundidade é bom ver vídeos maiores, né? Então por isso tem o meu canal e a gente tem o nosso portal com diversas perspectivas e principalmente o fundador e mestre em Conscienciologia, Bob Navarro.
Então, eu peço também que vocês sugiram temas e etc, para poder ser abordado aqui, coisas que vocês queiram saber. Mas enquanto eu não tenho temas, eu vou discorrendo sobre o nosso glossário, né? Tem diversas palavras, como eu já disse. Se quiser acessar tudo, entra aí no link compartilhado desse vídeo. Mas então a palavra de hoje é bastidores da realidade. Então o que tem no nosso portal aqui, vocês podem ver aí, é bastidores da realidade. É a origem das constatações perceptíveis da consciência. Então beleza. Para trazer para um aspecto mais aqui da nossa escola, se você for estudar em qualquer coisa, você vai ver que bastidores da realidade é simples. Por exemplo, se você estiver assistindo um Harry Potter, por exemplo, ali tem o filme, toda a história, todo o contexto e tal. O que seriam os bastidores do Harry Potter? Seria o roteiro, né, as câmeras, tudo aquilo ali que acontece por detrás do filme em si. Acontece que aqui em nossa escola, bastidores tem um contexto mais profundo, que seria o quê? Por exemplo, se você estiver estudando qualquer área da metafísica, da espiritualidade, vamos supor assim, teosofia ou algo assim, L. Couto, por exemplo, se for perguntar para eles o que seriam os bastidores da realidade, eles vão falar que é outra dimensão, que essa dimensão aqui é reflexo de uma dimensão espiritual, né? Que as coisas acontecem primeiro na dimensão espiritual, depois vem pra cá. Só que o que falamos aqui é ainda mais profundo. Os bastidores da realidade são esses 7/12 momentos eternos. Se você for estudar esses momentos eternos, você vai perceber que toda e qualquer ângulo da realidade que você possa observar, já que a realidade nada mais é que percepção cognitiva, e essas percepções se resumem em 7, que são 7 sentidos, né? Cada um desses sentidos você interpreta a realidade. Então isso são 7/12. Então se você perguntar para uma teosofia, eles vão falar que é o mundo espiritual. Só que mundo espiritual, dimensões, seres, qualquer uma dessas coisas depende de nossa definição, do nosso ritmo cognitivo, entende? E esse ritmo cognitivo só é possível de ser assimilado diante desses momentos eternos. Então aqui, os bastidores é 7/12. Salve galera. Bom, eu prometi aqui no TikTok que eu vou fazer vídeos falando sobre o nosso glossário, né? E já tem um artigo pronto sobre cada palavra, e ele vai sofrendo atualizações, né, e tal. Hoje mesmo o Mestre Bob, que é o fundador de nossa escola, cristolucer.com.br, falou numa palestra, numa live, sobre diversos assuntos, e colocou, por exemplo, a palavra neófitos, né? Que eu ainda não vi se tem no glossário, mas eu acho que não, porque ele até falou que é mais uma palavra para acrescentar. Então vai tendo alterações, e eu vou continuar fazendo aqui também, passando a minha visão sobre cada palavra, né? A gente já faz esse trabalho há um bom tempo, e é uma forma de gerar conteúdo aqui pro TikTok. Mas eu quero falar hoje sobre Enki e Enlil. Então, muita gente estuda esses temas, né? Gosta de falar sobre as tábuas de argila, né? Escritas cuneiformes e tal. Mas, se você olhar a história binariamente, fica um pouco difícil compreender, né? Tipo assim, nossa, mas se os Anunnakis nos criaram, quem criou os Anunnakis? Sempre entra nesse loop, né? Quem criou quem? Mas a verdade é que não há o criar, é um movimento, certo? E esse movimento, ele se mantém diante de seres que transbordaram no quântico. Não importa de qual foi primeiro, porque não tem isso primeiro, você observa o processo. Mas então, seres que transbordaram no quântico, eles administram o teatro, entende? Então a forma que o teatro vai plasmar varia diante do tempo, que é infinito, entendeu? As possibilidades de experimentar o tempo. Então, você sempre vai ver esse mesmo processo refletir, entendeu? Então, por exemplo, Enki e Enlil, nesse contexto que está nas tábuas, um representa o lado vermelho, enquanto o outro representa o lado azul. Claro que Enki, se você for estudar de forma mais profunda, principalmente na escola, você vai ver que tem o EA, né? EA Enki, que já abrange um aspecto maior, que é o lado azul e o lado vermelho dele mesmo, né? Por quê? Porque ele é o ponto Lúcifer, enquanto o Enlil já é o ponto Miguel, entendeu? Por isso que o Enki ali, naquele contexto da história que você pega, ele representa o vermelho, né? Que fica ali com Lúcifer, né? Mais esse lado. Enquanto o outro lado fica mais ali com Miguel, o ponto azul. Então, se você passar a fazer essa leitura dos teatros, seja lá que mitologia que você for ler e tudo mais, vai facilitar o seu entendimento, entende? Então, você vai ver reverberar
esse desdobramento, né, esse reflexo no tempo de diversas formas, entende? Com uma conexão maior com esse eu superior de cada ângulo, ou uma conexão menor, mas sempre vai ser esse processo refletindo das 12 cores, incluindo o abstrato 13, que é o violeta, e isso reverbera em história, em povos e etc. Então isso aqui é só um passadinho no conhecimento, você tem que aprofundar para entender mais. Agradeço por quem chegou até aqui, fiquem com Deus, luz para nós.